Nossa quarta sacada eu mudei de ambiente, estava muito quente dentro do meu estúdio e dei uma saída, tinha uma pracinha aqui muito legal, claro, tem outro som, outros barulhos, mas é possível gravar também, se ficar bom, melhor ainda, mas eu tenho que entregar para você este quarto segredo, que é agora falar da autoridade. Então eu falei da autoridade, da autoridade dos padres, que o celebrante não tem que pensar que é uma autoridade, mas ser um prestador de serviço. Fiz a diferença entre a prestação de serviço e a autoridade. Contei o erro que os padres cometeram e ainda cometem em relação a isso, a entrega, né? Não entenderam que o casamento se tornou um serviço e que na outra ponta tem um cliente com uma exigência. Vamos falar mais ainda sobre isso, vamos aprofundar, muito provavelmente no vídeo 5, mas agora eu quero definir já, de antemão, para deixar isso muito claro. Até pensei na grafia escrever autoridade com A maiúsculo, para a autoridade religiosa, aquela autoridade constituída de alguém que é ordenado como um padre e como um pastor para uma função sacra, e botar autoridade com A minúsculo para autoridade no sentido de competência. Mas não vou fazer isso, ou vou fazer, não sei ainda, depois a gente vê isso. Olha o canto dos pássaros, que maravilhoso. O que eu quero definir agora, já nessa quarta sacada, nesse quarto vídeo, nesse quarto segredo da profissão de celebrar, tu viu que tá tomando, vocês viram que está tomando corpo, né? Eu quero definir a diferença entre a autoridade constituída, a autoridade ordenada e a autoridade que advém da competência. Então, a primeira autoridade que eu falei, e que no caso da prestação de serviço é frustrante, é viciante, vamos dizer assim, que causa privilégios que podem prejudicar a prestação do serviço, é a autoridade religiosa, que é de um ministro, de um padre, de um pastor que recebeu uma ordenação para exercer um ato sagrado, um ato sacro, que está dentro de um ambiente controlado, vamos dizer assim, fundamentado, baseado numa doutrinação. O que é uma doutrina? São regras baseadas em dogmas. Um dogma, um exemplo muito claro, dogmas são coisas que a fé explica que você não precisa comprovar. Por exemplo, a Maria concebeu o Jesus e continuou virgem. Esse é um dogma da fé. Você não pode, segundo a Igreja Católica, segundo a teologia, segundo a doutrina católica, dizer que Jesus é um Deus se ele nasceu de uma mulher normal, num parto normal. Portanto, a Igreja, as verdades da fé, da doutrina, impôs a questão da virgindade de Maria, Imaculada Maria, né, Nossa Senhora Imaculada, que ela permaneceu virgem depois de ter concebido a Jesus, portanto, dando uma concepção divina para o menino Jesus. Isso é um dogma. Portanto, a autoridade religiosa é ordenada, existe uma ordenação, imposição de mãos. Agora eu tive recentemente um colega meu de seminário, ordenado bispo, numa ordenação episcopal, Silvio Dutra. Um beijo para você, tá aí uma pessoa que a igreja ganhou com ela, uma pessoa honesta que eu conheço a índole do Silvio Dutra, Dom Silvio Dutra, agora bispo de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Ele foi ordenado por cardeais, por outros bispos, esteve diante do Papa Francisco. Ele é uma autoridade ordenada, assim como os padres, os pastores, eles são ordenados para um ministério, para exercer uma função dentro de um contexto religioso, dentro de uma religião. É diferente de um prestador de serviço.
E por isso eu falei que os padres continuam errando, a igreja continua errando ainda, na medida que não entende que quem busca o sacramento nas igrejas nos dias de hoje, não estão buscando somente uma santificação, mas estão buscando também uma prestação de serviço. Ou, em outras palavras, uma prestação de serviço está inclusa dentro desse sacramento. Então, não é à toa que hoje, por exemplo, existem igrejas que são recordes de casamentos, as igrejas que são mais procuradas, por exemplo, a igreja Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, e alguns sacerdotes, inclusive, conquistaram o título de serem os mais procurados por casais para realizar casamentos. Agora, façamos uma entrevista, façamos uma enquete, façamos um perfil desse cliente, nós vamos perceber que essas pessoas não estão buscando unicamente um sacramento. Eles estão buscando aquela instituição... Opa, um cachorrinho aí. Esse é o lance de estar fora do estúdio, né? Estão buscando uma prestação de serviço, eles estão exigindo uma contrapartida. E se a igreja cobra uma taxa, pior ainda, porque eles estão com isso, por A ou por B, pode dar a justificativa que quiser, estão justificando uma prestação de serviço. Portanto, a autoridade religiosa, neste caso, não justifica uma má prestação de serviço. Por isso que eu falo da outra autoridade. Qual é a outra autoridade? A autoridade de quem faz bem, daquele que consegue criar uma metodologia, prestar um atendimento, ter regras para este atendimento e está baseado não numa autoridade mística imposta por uma imposição de mãos, não por uma mística, mas baseado por um contrato de serviços. Portanto, desde o princípio, quando eu afirmei que a celebrante se tratava de uma profissão, que portanto deveríamos chamá-lo de profissional de celebração, eu não estava simplesmente criando um termo, eu estava dizendo com isso que o profissional, aquele que exerce uma profissão, ele é fundamentado num contrato de serviço e não numa autoridade no sentido religioso. Portanto, vamos esclarecer, a diferença entre autoridade constituída, autoridade religiosa e autoridade conquistada dentro do mercado, exatamente está na competência que você tem de construir uma metodologia baseada em bom atendimento, baseada em feedback do cliente, em pesquisa, certo? Em perfil de clientes, em bom atendimento, em avaliação, em ferramentas, não só de venda, mas de pós-venda, para você perceber que esse cliente, embora esteja num caso específico, que é um casamento que acontece naquele momento, é um bem infungível, acontece só naquele momento, daquele jeito, com aquelas pessoas, com aquela emoção, você não deve se frustrar, né? Furtar de prestar um serviço para aquele momento e entregar de maneira excepcional, que te dê uma autoridade, que te dê uma competência, um serviço que seja para além daquilo que foi prometido. E que já lá no atendimento, no primeiro atendimento que você faz com esse cliente noiva, noivo, você possa antever, antecipar o que vai acontecer no dia da celebração deles. Difícil? Agora a coisa mudou de tom, a coisa mudou de figura. Estamos chegando nos 9 minutos e 15 e eu quero encerrar este quarto vídeo, esta quarta sacada, este quarto segredo, dizendo para você assim: invista no teu serviço, na tua prestação de serviço, para que você se torne uma autoridade celebrante, certo? Como profissional de celebração e não como uma autoridade cujo privilégio divino vai te permitir prestar qualquer tipo de serviço, tá bom? Um beijão, adorei o ambiente novo aqui, tem alguns sons, mas é isso aí mesmo, tá bom? Beijo, beijo para vocês e até a quinta sacada.